Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, começo por esta última afirmação do Sr. Ministro das Finanças. Sabe, Sr. Ministro, é que há uma grande diferença entre o PCP e o Governo. É que o PCP defende o interesse nacional e dos portugueses e o Governo defende o interesse privado e daqueles que querem lucrar à custa dos portugueses e do nosso país. Esta interpelação ao Governo provou como é irracional, desastrosa e contrária aos interesses do país, no presente e no futuro, a política de privatizações proposta pelo Governo. É errada porque prejudica o desenvolvimento do país. Entregar setores-chave dos transportes, da energia, das telecomunicações ou da banca ao setor privado é perder instrumentos fundamentais para o desenvolvimento da nossa economia. E isso está bem à vista nas que já são maioritariamente privadas, Galp e EDP. O domínio privado sobre elas significa que o pagamento para os portugueses da energia e dos combustíveis é mais caro. Significa a destruição de milhares de pequenas empresas e a eliminação dos respectivos postos de trabalho. Significa penalizar drasticamente a competitividade da nossa produção e também das nossas exportações. Esta política é errada porque prejudica as populações. Com empresas públicas privatizadas, os serviços passam a estar submetidos não à prioridade de servir bem as populações, mas à prioridade do lucro do dono. É errada porque não tem qualquer vantagem mesmo do ponto de vista do encaixe financeiro. A receita que o Estado embolsaria, se as privatizações avançassem, corresponderia provavelmente a uma meia dúzia de anos de dividendos pagos. É uma decisão totalmente irracional, é a venda ao desbarato do património nacional. O Sr. Ministro fala numa diferença entre 200 milhões do abatimento à dívida, aos juros da dívida, e 160 milhões dos dividendos anuais de uma parte das empresas que estão previstas no programa de privatizações. Sabe, Sr. Ministro, o problema é que os dividendos destas empresas, se elas se mantiverem públicas, continuarão a vir todos os anos e podem até aumentar quando a atividade económica for um pouco melhor. E a receita que vai obter com as privatizações é a única e nunca mais se repetirá, e é por isso que essa política prejudica o país. Esta política é errada porque abre caminho ao domínio dos setores visados, fundamentais da nossa economia e da riqueza por eles criada, por interesses económicos privados e não nacionais. É assim que saíram, em 2008, 20 mil milhões de euros das empresas já privatizadas. Estes capitais privados não vêm trazer mais eficiência económica, nem diversificação da atividade económica. Vêm apenas buscar os lucros das empresas que já existiam. E esta é, para além disso, uma opção que o PS não incluiu no seu programa eleitoral. Para quem tantas vezes usou como argumento para não aprovar medidas positivas, o facto de não as ter previsto, de não as ter incluído no programa eleitoral, é estranho que não tenha agora nenhum problema em querer avançar com este programa de privatizações. Aliás, isso foi bem visível na falta de argumentos do Sr. Ministro. O Sr. Ministro resumiu a sua legitimidade a dizer que as privatizações são possíveis pela legislação em vigor. E o que nós queremos dizer é que politicamente este Governo não tem legitimidade para levar a cabo decisões que podem condicionar o futuro do nosso país por muitas décadas. Mas nós sabemos bem o que quer o Governo e o que querem o PSD e o CDS, que estão de acordo no fundamental com estas suas medidas. O que querem não é, no fundo, sequer resolver o problema financeiro da dívida. O que querem, de facto, é entregar o valioso património que constituem estas empresas aos grupos económicos privados cujos interesses servem no Governo. São empresas, dizem alguns preocupados, que até dão prejuízo e logo garante o Governo que vão ser reestruturadas, que vão ser reorganizadas. E nós já sabemos o que é que isto quer dizer. O que isto quer dizer é que o Governo vai despedir trabalhadores, eliminar postos de trabalho e cortar nos serviços prestados pelas empresas enquanto elas forem públicas para entregar limpinha a empresa, lucrativa à empresa ou privado que vier a tomar conta dela. Diz o Sr. Ministro que é o maior nas privatizações, que conduziu a privatização da PT, que conduziu a privatização da EDP, etc, etc, etc. Já tínhamos aquele anterior secretário de Estado, José Penedos, que depois, aliás, esteve na REN, como todos sabemos, a dizer que abria uma garrafa de champanhe cada vez que privatizava uma empresa. E agora temos o Ministro
Teixeira dos Santos, que conduz todas as privatizações. É o verdadeiro Fangio das privatizações em Portugal. O senhor Ministro falou também, não conseguiu responder à questão dos estaleiros de Viana do Castelo. O senhor Ministro podia explicar-nos, no meio dessa baralhação em relação aos estaleiros, por que razão, como confirmou na terça-feira o Presidente da Comissão das Contrapartidas em relação aos equipamentos militares, porque é que estiveram 5 anos nos estaleiros sem serem montados equipamentos que vinham para Portugal ao abrigo dessas contrapartidas? De quem é que é a culpa? Se é dos trabalhadores dos estaleiros ou se é da gestão que os senhores lá têm nos estaleiros de Viana do Castelo e que faz o jogo da privatização que os senhores querem? O Governo, sem argumentos, veio para aqui tentar insultar. E falou então da nomenclatura. Logo nos ocorreu de que nomenclatura é que o Governo está a falar. Certamente do Dr. Rui Pedro Soares, certamente do Sr. Dr. João Carlos Silva, que foi Secretário de Estado do Orçamento, depois foi Presidente da PT, agora esteve no Tagus Parque e não sabemos mais para onde irá. Ou Armando Vara, nomeado para a administração da Caixa Geral de Depósitos por um governo do Partido Socialista. Ou o Dr. Luís Nazaré, que foi do secretariado do PS, da direção, Presidente da ANACOM, depois Presidente do CTT e agora é do Conselho Estratégico do CTT e ao mesmo tempo trabalha para uma consultora privada que presta pareceres e apresenta estudos para a reestruturação dos mesmos CTT. Deve ser desta nomenclatura que o Sr. Ministro está a falar. Ou então é daquela questão a que o Sr. Ministro não quer responder, que é o facto de um Secretário de Estado da Indústria do anterior Governo estar a ser nomeado com o aval deste Governo para uma empresa que antes tutelava ilegalmente e o Governo apadrinhar esta ilegalidade para servir interesses que não são o interesse público. É por isso que nós dizemos que, para além de tudo o resto, as privatizações são o pasto para a promiscuidade entre o público e o privado e o campo fértil para a corrupção, como vemos em muitos exemplos neste país. O Governo PS e os seus acólitos à direita, em vez de submeterem as suas decisões políticas ao interesse público, como obriga a Constituição, o que fazem é submeter o interesse público ao império das negociatas e à ganância do lucro. As privatizações são um crime de lesa pátria, um atentado ao interesse nacional. E é por isso que continuaremos a lutar contra elas e é por isso que havemos de as derrotar. Senhor Ministro dos Assuntos Parlamentares, Jorge Lacão. Senhor Presidente, senhores deputados, de alguma maneira aconteceu com esta interpelação o que tinha que acontecer. O PCP começou com uma pura ortodoxia ideológica fora do tempo e não recolhendo qualquer ensinamento da história. E acaba como vimos, com uma intervenção completamente panfletária, a arraiar o insulto para pessoas citadas que, aliás, nem condições têm para se defender deste tipo de acusações, a maior parte delas, se não todas, completamente insustentáveis. Aconteceu o que tinha que acontecer. Como se Portugal não tivesse que cumprir um programa de estabilidade e crescimento com a maior seriedade perante si próprio e no contexto internacional em que nos situamos. Como se fosse possível resolver os problemas do Estado, da economia e da sociedade com as mensagens que o Partido Comunista aqui nos deixou.